São 7h57 e como todas as quartas recebemos aqui o nosso terapeuta Maurício Valente, criador da reprogramação biológica, e hoje para falar de um assunto também que, de certa forma, é um tabu na sociedade, né? Os homens para relaxar, as mulheres para se descobrir e os jovens por conta dos hormônios da idade. Mas é verdade que por trás da pornografia existem verdades escondidas que fazem com que todo esse mito de prazer inofensivo caia por água abaixo. Maurício, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da T. Bom dia, amigos aqui das mídias sociais. Carla, há uma diferença, né? Há uma diferença bem grande entre você se descobrir dentro da sua masturbação. É um processo, a criança ali por volta de 4, 5 anos de idade, ela começa a perceber seus órgãos genitais. É normal ela já começar a mexer, um pouquinho mais tarde do que isso, já esboçar algo que seria uma masturbação. Um processo normal e que não deve ser punido. Isso deve ser, assim, deixado para a criança realmente se descobrir. A masturbação é um processo normal, a descoberta da parte sexual. Agora, a pornografia em si, ela já não é tão natural assim. A pornografia já demonstra alguma alteração, algum distúrbio dentro desse processo da sexualidade, tá? Porque a pornografia, ela funciona como se fosse um vício, tá? Sim. É um vício como o alcoolismo, é um vício como o cigarro, é um vício como as drogas. Ela é um vício. Por quê? Porque ela é um comportamento disfuncional. Ela te gera um prazer imediato, ela não te gera uma conexão com nada, né? E há muitos homens que se utilizam da pornografia, mesmo sendo casados ou namorando e tendo isso, né? Às vezes com a esposa, tendo a capacidade de se relacionar. Então, ele acaba desviando, ou seja, tendo uma distração sobre uma pornografia que muitas vezes ele não sabe nem explicar. Ele não sabe o que significa ou porque ele faz aquilo. Ele tem uma necessidade, ele é apenas inconsciente, né? Eu gosto sempre de falar, Carla, e é importante no seu programa, principalmente porque, como as entrevistas são rápidas, a gente aqui não é dono da verdade, a gente respeita todas as opiniões, mas o que eu falo é baseado em estudo, baseado em conhecimento, tá? Não são, muitas vezes, minhas opiniões pessoais. Eu até coloco alguma coisa, em alguns momentos, pessoal. Mas, via de regra, a masturbação requer um cuidado, requer um olhar. O problema é que a pornografia, perdão. O problema é que a pessoa que faz pornografia, ela acha que ela tá normal, que é coisa de homem, ou que é assim mesmo, e aquilo continua levando. O que normalmente está por trás, Carla, é a pulsão. É a pulsão sexual descontrolada naquela pessoa, porque muitas vezes ela tem um relacionamento, muitas vezes ela tem com a companheira, mas ele continua indo atrás desse processo de pornografia, e é celular, e é televisão, seja lá o que for. E isso mostra um comportamento de pulsão sexual. E aí tem que ser olhado, Carlinha. Tem que ser muito olhado. Maurício, falando sobre isso, quanto mais, então, a pessoa busca, mais é realmente um vício, mais ela quer. Mais ela quer. Mais ela procura. Mais ela procura. Porque vai liberando temporariamente hormônios, né, como a dopamina e principalmente a serotonina. São os hormônios cerebrais, são neurotransmissores, né? O que é um neurotransmissor, para você que está me ouvindo? É como se fosse um olhinho, um líquido que facilita as sinapses. As sinapses neuronais, ou seja, uma conexão de um neurônio com outro para ir pulsando e fazer a nossa parte neuronal funcionar, ela é igual um carro, ela não funciona seco. Ela precisa de o seu óleo, vamos falar assim, né? Que é o neurotransmissor. E tem vários neurotransmissores. Tem o neurotransmissor, por exemplo, da memória, tem o neurotransmissor do prazer, e o neurotransmissor do prazer é a serotonina. E as pessoas ficam buscando isso através de um comportamento disfuncional, que é o comportamento pornográfico, que está demonstrando para você que você tem uma pulsão. Tudo bem, você não está cometendo um crime, você não está matando ninguém, você tem que ser olhado, mas assim, não entenda, você que está me ouvindo, que é homem, ou mesmo que é mulher, porque mulher também faz isso, com menor frequência, tá? A maior frequência são dos homens, que buscam mais a pornografia. Você que está nesse caminho,
entenda que você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, porque isso é um comportamento disfuncional. Um homem não é uma regra, não é uma regra, mas um homem que comete uma pornografia num relacionamento, para ele partir para um relacionamento, para um adultério, para uma traição, não custa muito, cara. Maurício, e falando nessa questão de pornografia, você disse que não é um crime, mas em muitos casos pode estar acontecendo também, né, de pessoas que a gente vê muitos casos tristes, infelizmente, de pornografia infantil. Aí daí sim. já vai para um lado mais pesado. Aí vai para um viés de pedofilia, de crime, isso sim. E existe, você tem razão. Existem homens que têm taras por crianças. Né? Aí, por enquanto, fica igual eu falei. Essa pulsão ela é perigosa por quê? Porque, num primeiro momento, você fica ali no celular ou você fica na TV. Seja com criança, que aí já se caracteriza um crime, né? Ou você fica lá vendo uma mulher adulta, na sua parte íntima, beleza. Para você partir para o ato, a partir daí, claro que existem exceções, mas não demora muito, cara. Não demora muito. E essa é a preocupação. Claro, né? Tanto que abusadores, quando são pegos, né, em flagrante, digamos assim, você busca arquivos, celulares, tá cheio de pornografia. Tá cheio de pornografia. Cheio de pornografia, muito bem lembrado. É exatamente isso. E demonstra uma pulsão. Agora, da onde vem isso, né, Carla? De onde é? Dentro da reprogramação biológica, como que funciona? Maurício? Isso, exatamente. Como é que nós percebemos? O que leva uma pessoa a aumentar o teu nível de pulsão? Alguns fatores bem característicos, tá? Primeiro, a repressão. Então, você tem uma família, toda repressão, Carla, tem tanta coisa que a gente queria eliminar do mundo se a gente pudesse, né? E a repressão é uma delas. Assim, a repressão começa pelos pais. Os pais achando que estão fazendo o correto, estão reprimindo, né? Então, quando aquilo se torna uma coisa proibida, quando um pai e uma mãe não conversam com o seu filho sobre isso, proíbe, tem mãe que dá tapa na mão da menina que está começando a se descobrir, né? Então tá lá numa masturbação, a mãe vê aquilo, que coisa feia, e dá um tapa. Então a criança vai se sentindo reprimida. Aí quando ela puder, ela vai fazer escondido, ela vai pôr aquilo aflorado, né? De uma forma absurda. Então a repressão é uma coisa muito grave. A segunda coisa bem grave que a gente mais entende, Carla, é o abuso. O abuso. Por quê? O que acontece com o abuso? Aí você fala assim, não, mas eu não abusei do meu filho. Não abusei. Eu já peguei vários casos, Carla, assim, você não abusou. Maravilha, mas como é que você limpava o pipi dele? Como é que você limpava o pênis do teu menino? Eu pegava, eu abria, limpava, voltava, abria, limpava, voltava. Isso é um abuso. Eu nunca abusei do meu filho. Mas como é que era o intestino do teu filho? Era preso. O que você fazia? Eu usava supositório. E como que você fazia? Então, eu tirava a roupa dele, virava a bundinha para cima e aplicava o supositório. Isso é um abuso. Então, assim, não é só, a pessoa pensa em abuso, acha que é um agressor que está penetrando o teu filho. Não é isso. Às vezes a forma como você limpou teu filho é um abuso. Como você mexeu nas partes íntimas dele é um abuso. Algumas brincadeiras A também. brincadeira é um abuso. O problema, o que acontece aí? Você desperta a sexualidade da criança muito antes da hora. Muito antes da hora. O resultado disso normalmente é catastrófico. Essa pessoa ela fica com uma pulsão sexual muito grande. Aí se você somar outros fatores, por exemplo, essa criança, ela cresce, outros fatores, com uma mãe brava ou com uma ausência de mãe, aí essa pessoa começa a ter... Ela, na fase da triangulação, ali aos 5 anos, não consegue se apaixonar pela mãe, porque a mãe era brava, a mãe não permitiu isso. Aí você começa a crescer com pulsão e com uma visão deturpada de mulher. Porque a primeira visão que o menino tem de uma mulher é da mãe. Então, isso começa a deturpar a compulsão sexual. Ele sabe como é que ele começa a ver as mulheres na rua, na televisão? Só como um objeto sexual. Ele não consegue ter empatia ou amor pela pessoa mulher, né? Não consegue ver um ser humano. Então, isso é muito sério, a gente sabe. Aí você fala assim, mas comigo, eu vejo pornografia, mas comigo não aconteceu abuso, não, eu não lembro de nada. O fato de você não lembrar é mais significativo, e se você vê pornografia, é quase indício de que você teve abuso. Por quê? Existem dois tipos, isso é bem interessante falar, existem 2 tipos de memórias no corpo, 2 estruturas que guardam memória, o hipocampo e as amígdalas. Nós temos amígdalas na garganta, 2 e 2 amígdalas no cérebro.
A memória do hipocampo são as memórias resolvidas. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, eu lembro de uma surra que meu pai me deu, Maurício, nossa, isso deve ter marcado muito. Eu falo, relaxa, não marcou mais. Já está resolvido. Já tá resolvido. Porque se você lembra, está no seu hipocampo. O cérebro já resolveu isso, tá? A sua mente. Agora, o problema são as memórias que você não lembra. Isso é a amígdala, porque a amígdala, ela é um órgão que ela é preparada para te proteger das ameaças. Então, ela bloqueia as tuas memórias mais terríveis para que você não sofra por aquilo, porque aquilo não está bem resolvido. Então, um dos nossos papéis terapêuticos é trazer essa memória e fazer ela ir para o hipocampo. Ou seja, agora você pode lembrar, está resolvido. Olha, Foi triste, foi ruim, mas está resolvido. Já se resolveu. Né? Agora, então quando você fala assim para mim, não, eu tenho pulsão, eu traio muito, eu sou um Casanova, que a gente fala que é o homem traidor, e por trás disso, normalmente, quase sempre tem pornografia, tá? É o que a gente vê na prática. Então, quando você pega a somatória disso e você olha, eles não lembram de nada. Mas não significa que não tem, né? Na reprogramação biológica, a gente tem uma técnica que a gente abre o campo inconsciente e ali aparece, é fatal. Parece tudo. E aí não sou eu que falo, né? É a pessoa que trabalha, que abre esse campo. É lindo essa técnica. E aí vem à tona o que tem que vir. E aí normalmente a pessoa, na hora da consulta, a gente fala, prepara ela ainda não tem a lembrança, mas depois em casa eu passo uma tarefa, aí vem a lembrança, aí vem o choro, aí vem efetivamente o trabalho. E quando a gente olha para as sombras, Carla, aí a gente pode se curar. Enquanto está escondido, eu não enxergo. Uma chave no escuro, eu não sei onde ela está, a não ser se eu acender a luz. Né? Perfeito. Maurício, é realmente um tabu, né? Antigamente as pessoas não tinham muito esse costume de falar sobre sexualidade, de expor, né? E principalmente os pais trazerem isso para as crianças, para falar o que é, né? Até mesmo quando é questionado, mamãe, como que eu vim ao mundo? É uma cegonha que te trouxe. Acaba não tocando no assunto realmente. E depois de um tempo, adolescente, enfim, que vai descobrindo o que realmente é. Isso tem a ver também? Total. Que é o mistério, né? Tem coisas... Na vida da gente, a gente não pode ter mistério de falar de coisas, né? Falar da vida, falar de como vem ao mundo, do ato sexual em si, falar da sexualidade, aguçar a curiosidade. A criança vai ter muita curiosidade, cara. E a curiosidade é a porta de entrada para a gente amadurecer. As pessoas aprendem, as pessoas se curam, as pessoas evoluem através do quê? Da maturidade e da curiosidade que traz a maturidade. Então, uma criança tem curiosidade, você reprime, você não fala sobre, porque talvez as suas crenças de pai, você não recebeu do pai, então eu não vou falar porque isso... Cara, foi assim que você veio no mundo. Sim. Né? Olha só, se você não fosse isso, você não estaria no mundo. Então, por que esconder? Né? Por que não dar o amparo? Por que não conversar? Por que não mostrar que é um processo natural? E é um processo natural. Isso traz para a criança um conforto, uma segurança muito grande de que aquilo é a mesma coisa que falar de educação ao idoso, é a mesma coisa de falar que eu tenho que respeitar os coleguinhas e as diferenças na escola. Deveria ser a mesma coisa, né, Carla? Mas nós estamos ainda evoluindo, sim, mas ainda na fase do tabu. Então, dicas, não reprima seus filhos, não reprima suas crianças, seja amigo, converse, porque ele vai ter confiança de te contar. Senão ele vai fazer as coisas lá e ele não vai te... escondido, e escondido é pior. E aí, quem é reprimido, uma hora quer voar. Isso aí. Toda pessoa que teve repressão, uma hora ela quer voar. E aí pode cometer atos por inconsciência, porque tudo que eu falo aqui, Carla, eu estou falando do campo inconsciente, só para completar, tá? Quando você estuda, quando você desperta a sua consciência, aí você pode fazer escolhas, você pode co-criar a tua vida. Um dia um aluno me perguntou assim, Maurício, você acredita tudo em destino? Eu falei, nem tudo. Como assim? Você pode ter um destino traçado, mas eu posso mudar esse destino quando eu desperto a minha consciência, porque aí eu posso escolher. Certo? Então assim, meu destino era eu morrer de cirrose bebendo álcool a vida inteira, sendo um alcoólatra. Beleza, isso pode estar traçado numa linha sua, tá? Numa linha divina, tal. Muita gente acredita em destino, beleza. Agora, se eu despertar minha consciência e entender por que eu bebo,
não só porque é líquido, né, Carla? Porque tem uma razão por trás maior, eu posso escolher não beber e co-criar a minha realidade. Eu acredito muito nisso, mas só com consciência. O problema é que uma criança, ela ainda não despertou para a consciência e ela precisa dos pais, Carla, para isso. Nós podemos falar sobre isso também, sobre o alcoolismo na próxima semana. Olha que legal, um tema maravilhoso. Perfeito, Maurício. Claro, nós ficaríamos aqui por muitas horas falando sobre esse tema. Verdade, Carlinhos. Mas agradeço você mais uma vez por vir aqui e tirar um pouquinho do seu tempo para falar com os nossos ouvintes. Eu que sou feliz e é uma honra para mim, Carlinhos. Imagina, eu fico muito feliz em poder compartilhar esse espaço com você, que foi compartilhado por muito tempo com a nossa amiga Valéria. A Valéria foi quem me abriu as portas. A gente já falou isso, inclusive, Sim. esses dias atrás, né? A presença da Valéria, e nós estamos em oração aí, força para ela, Carla. Isso mesmo. Obrigada, Maurício. Obrigado a você, viu? Bom trabalho. Obrigada. 8h12 e assim finalizamos o nosso T-News, edição desta quarta-feira, agradecendo você pelo carinho da sua companhia e fazendo o convite para seguir ligado com a gente, que já já tem o nosso Manhã da T. Bom dia!